desta sala. Tudo bem? Você estava lá esperando para sempre, né? Tipo, oh meu Deus, ela não Tava, vai me eu já ia te provar, mandar socorro. mensagem, sim. E aí, Então, sua tá entrevista na foi um pouco Grécia? diferente. Tá na Ai, Grécia? não, aqui é um lugar que eu amo. Ó. Aqui é Punta del Este. Não, aqui é um lugar que fica pertinho de Montevidéu. Aí, como a gente vai, assim, como essa entrevista, um dos motivos dela é o meu mestrado, eu falei, já vou homenagear o Uruguai. E aí, olha que legal, essa aqui é uma casa de um artista de lá, que era amigo do Vinícius de Moraes, e o cara fez essa casa meio que praticamente ele mesmo fez, assim, deve ter tido ajuda de funcionários, mas é uma ideia toda dele, ele fez inspirado na Grécia, só que ela é aqui do nosso lado. E desse lado de cá é um rio e é maravilhoso, assim, ele fez a casa pensando no pôr do sol. Aham, Então é que tipo muito legal. espetáculo e Já barato de foi ir, lá, né? Porque Cíntia? como em relação à moeda, o real vale mais, Uhum. já fui, eu já fui. Por causa do Aí. mestrado, eu fui durante 4 vezes nas férias, né? Assim, para Montevidéu. Aí, como a gente ficava 15 dias, no final de semana, no meio, assim, das aulas, você tinha um dia e meio. Aí a gente saía correndo e tal, tentava fazer alguma coisa, um bate e volta, só para conhecer, para Uhum. não literalmente ficar só dentro da sala. Que Mas legal. lá é Gostei da lindo, história. não, eu recomendo demais, muito mesmo. Já que não dá para ir na Grécia ainda, Tá em né? Manaus? Ó, você vai. Oi. Eu tô em Manaus, mas até quarta-feira. Quarta eu volto para São. Tá ouvindo? Aí agora não, voltou, né? Tá cortando um pouco, mas. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. Tô te ouvindo bem. Ó, Silvestre, eu tô em Manaus, mas eu vou começar a fazer um bate-volta, mas para mim já é normal também. E vamos Uhum. começar a conhecer você. Assim, na verdade, eu já conheço, mas é sempre muito válido a gente. Você sabe o tanto que eu sou fã pela história de vocês, então eu vou perguntar desde o início de novo, para que fique registrado aqui no, né, assim, em relação ao mestrado, um ajuste antes da gente começar, para não correr o risco de. Aí, assim que trocar, pode ser que eu trave, mas fica aí, por favor, só para não Tá. travar mais. Você já transmitiu assim ao vivo? Nunca. Pelo Eu direto? comecei a ver isso, eu ainda não vi isso. Assim, não testei. Então, é bem interessante. Isso é no próprio Zoom, é, Cíntia? Ó, eu acho que agora eu vou ficar mais estável. Tá me ouvindo agora? Oi, tô te ouvindo. Ai, que bom. Ó, cortou para mim na hora que você me falou. Você já fez, você tá começando a olhar essas transmissões agora? Não, eu vi, mas eu tava me perguntando qual seria a plataforma, e pelo que eu tô vendo, isso é no próprio Zoom, né? Tem algumas. Tem, assim, você tem o OBS, chama Ah, o OBS eu conheço, a OBS. gente É usa. o OBS que você pode fazer, que ele, na verdade, é mais para quando você quer trocar de câmera e tal. Se você quer compartilhar para várias plataformas, aí tem uma que chama Ciclano, uma das startups que eu atendo utiliza essa, e aí transmite simultaneamente para o YouTube e para o Instagram. Mas tem outra também, tem uma que o Inovabra usa, se você quiser pesquisar depois, me lembra que eu te mando, e aí, gente, se alguém Uhum. que algum dia assistir esse vídeo e quiser saber, escreve nos comentários. E a forma mais fácil
que eu nem sabia que tinha, assim, literalmente eu fiz agora, foi pelo Zoom. Antes, quando eu tinha feito pelo Zoom, eu tinha que pegar as chaves que o YouTube dá quando você pede a transmissão ao vivo. Só que hoje, na hora que eu fui conectar aqui com você, ele integrou de uma vez só. Tipo, ele me pediu acesso e começou a transmitir, entendeu? Ao Uhum. vivo, assim. De repente ele já estava lá. E aí é legal porque é uma coisa super simples, e aí depois eu vou ter que voltar lá para mexer nas configurações, colocar o nome certinho, Sim. cortar o início, que eu estava ali toda esquisita, porque senão o início do vídeo vai ficar ruim. Mas nossa, eu recomendo demais, assim. A gente que tem que aproveitar o tempo, que faz 1 milhão de coisas pela, né, nas nossas funções, você já não ter que ter o tempo de subir, você já fazer entrevista já subindo, Legal. só isso já é bom, Uhum. né? Show de bola. Ah, então tá. Silvestre, muito obrigada mais uma vez. Aí eu vou seguir aqui. Eu tenho algumas perguntas, gente. Eu já mandei para ele, mas é um bate-papo mesmo. Então, eu queria que você contasse como que a Trocado surgiu, que ano que ela surgiu. Conta um pouquinho aí. Como que foi? Tá. Como que começou essa ideia? Cíntia, essa história ela é muito interessante. O que acontece? Eu sou designer de formação, então me formei em 2013. Em 2014, eu já tinha meu primeiro negócio, que era na área de design estratégico, né? Uma coisa totalmente nova aqui para nossa região. E aí eu já atendi alguns clientes. Só que eu não tinha um local físico para trabalhar. Eu me reunia no shopping, nos shoppings da cidade, né? E Uhum. aí, em uma dessas reuniões de trabalho, o shopping da vez foi o Shopping Plaza, aqui em Manaus, né? E eu me reuni na Uhum. praça de alimentação, porque era um ponto central para o cliente. Só que nesse dia eu cheguei mais cedo e pensei o seguinte: vou agradar meus clientes, vou presentear eles com algo, né? Já era uma experiência boa. E aí eu decidi comprar chocolate, né? Aquela barrinha Ah, de tá. chocolate. Eu digo, pô, não, chegar na reunião, entrego o chocolate para cada um que está ali na reunião para quebrar um gelo, né? Ficar um negócio mais agradável. E aí eu fui na loja lá, a mulher me atendeu, a moça me atendeu super bem. E quando foi na hora de eu pagar o produto, ela falou assim: moço, eu não tenho um troco para te dar. E eu falei: tá, mas você vai fazer o quê, né? Que eu tô comprando, você está me atendendo. Aí ela: não, a gente não troca, a gente não faz nada com relação a isso. O que aconteceu? Eu pego meu dinheiro e saio super chateado com essa situação, porque eu não consegui comprar o produto, né? Então, Iniciar, foi a um minha desconto. internet ou a dele? Oi, Peraí que cortou, volta. tá. Aí na hora que você tava lá querendo comprar o chocolate, aí você foi para pagar. Isso, eu fui para pagar, aí a atendente falou assim: moço, eu não tenho um troco para te dar. Aí eu falei: tá, mas você vai fazer o quê, né? E aí, qual a alternativa? Ela falou: não, a gente não troca aqui, a gente não faz nada a respeito. E aí eu simplesmente eu pego meu dinheiro e saio super chateado, porque eu tinha o dinheiro em mãos e não consegui comprar. E também pela postura também da atendente lá de não ter Se solucionado virar, o problema. Isso. E é. aí, cara, como é que as coisas são? E aí eu vou para o segundo andar lá do shopping, e aí tem uma lanchonete, eu vou tentar comprar um salgado, né? Tipo, eu quero levar alguma coisa para os meus clientes. E aí, na hora que eu fui pagar também, a mesma coisa aconteceu. E parece que Duas vezes. duas vezes Surreal. seguidas. Falou assim, ó, não tem um troco. Eu falei, mas que coisa, eu tô com o dinheiro na mão e não consigo comprar. Nessa hora, os meus clientes estavam esperando na mesa já. E aí eu chego para eles e falo assim, gente, por que a gente não faz algo para as pessoas receberem o troco no celular? Aí eu lembro que eles olharam assim, como assim, Silvestre? Eu falei, sei lá, não sei. Tá com 2 vezes aqui seguidas que eu não consigo comprar porque não tem troco. Lembrando, Cíntia, que isso não foi uma ideia ainda, era um estalo, né? Um insight que a gente Uhum. chama, né? Sim. E eu depois de uns tempos para cá, eu fiquei perguntando que a Trocados ela nasce de uma pergunta. Olha que legal. Foi um questionamento. Por que nós não fazemos Sim. algo para as pessoas receberem o troco no celular? Entendeu? Legal. Então, é bem interessante isso, né? Como que as perguntas movem, né? Movem todas as Sim. ações. Então, foi bem legal.
E aí, o mais interessante nessa reunião, Cíntia, é que a gente esqueceu o teor da reunião e começou a falar só sobre troco. Ah, que ótimo. A gente falou, reunir para quê? Vamos falar agora de uma ideia boa. Que É legal. porque foi muito empolgante ali que a gente começou a ver se não era um problema isolado, né? Se esse problema de fato Sim. existia no Brasil e se tinha uma relevância, né? E aí isso foi em outubro de 2014, eu não me recordo o dia, mas foi em outubro de 2014 que a ideia surgiu. E aí a gente, ainda em Manaus, a gente não, naquela época, muito se iniciando essa questão de startup, de modelo de negócio inovador, então a gente não tinha muitas alternativas, assim, a gente não tinha muitas oportunidades para desenvolver esse negócio. Só tinha ideia, nós fizemos várias pesquisas, a gente submeteu... Eu já posso ir contando a trajetória, Cíntia? Como é que... Pode, por Ah, favor, não. Vai tá, aí, fica à vontade. tá. E aí, em 2015, a gente ficou sabendo da informação que existia uma incubadora de empresas, que ela tinha essa característica de receber empresas inovadoras, né? E aí a gente submete a trocados para essa incubadora. Eu posso falar o nome? Pode falar Pode. todos os nomes, não tem problema nenhum. Tá. Aí a gente foi para a incubadora da FUCAP, né? A Hum, FUCAP tinha uma iniciativa para atender empresas inovadoras, e aí a gente fez uma seleção com uma banca avaliadora. Não, só tinha ideia, só tinha PowerPoint, pessoal, que a gente chama, né? E aí a gente acabou sendo selecionado em 2015 e ficamos lá trabalhando, né? Desenvolvendo um negócio, era uma salinha bem pequena, e era um modelo co-work, então tinha outras startups lá que estavam iniciando. E nesse ano de 2015 surge o programa Sinapse da Inovação, que ele ia premiar as 40 legal. melhores ideias com R$ 50.000. Então, Uhum. assim, caramba, uau, R$ 50.000 só para ideia. Para a gente, naquela época, isso era a melhor coisa do mundo que poderia acontecer. E aí, isso chamou tanta atenção que foram submetidas 1.188 ideias Olha, e muita gente submeteu. E a Trocados, em 3 processos de seleção, acabou sendo selecionada entre as 40, né, ideias. E assim, eu lembro que o processo demorou, tinha cerca de 6 meses, né? Porque tinha várias etapas de seleção. E a gente foi avançando, foi aprendendo muita coisa. E aí, quando foi no final do ano de 2015, a gente recebe a confirmação que nós fomos aprovados. E isso deu um novo ânimo, assim, porque a gente pensou, cara, isso pode dar certo, mais pessoas acreditam nessa ideia aqui, né? Não é só coisa da nossa cabeça. E aí teve um outro ponto, que a gente, apesar de ter recebido a aprovação no final de 2015, o dinheiro, de fato, só caiu um ano depois. Olha, e entendi. assim, Ó, que como... resistência, né? Não, olha, Teve que escuta agora. resistir um ano. Não, vamos lá, olha o que aconteceu. Como nem eu, nem o Mike, que é meu sócio, que é o fundador também da empresa, nós somos da área de desenvolvimento, Cintia, a gente tinha que contratar desenvolvedores, né? A gente tinha Uhum. que encontrar pessoas, e o dinheiro, esses 50 mil, mais de 50% dele foi para o desenvolvimento, porque não tinha nada ainda, Uhum. né? Sim. Então, olha, a gente conseguiu encontrar um grupo de jovens que estavam iniciando também no desenvolvimento, a gente apostou neles, e Legal. eram 5 pessoas, assim, 5 jovens querendo desenvolver, querendo aprender, a gente fechou um valor ali. Só que a informação que a gente tinha do programa é que sempre no mês seguinte ia cair o dinheiro. Então, por exemplo, começamos em janeiro de 2016, não, fevereiro caiu o dinheiro, show de bola, e a gente chegava e falava para os desenvolvedores, ó, fevereiro vai cair, tudo sossegado, show de bola, vamos lá. Né? E aí, fevereiro, não, março vai cair, abril vai cair. Cíntia do céu, imagina, assim, a gente Nossa, já não tinha novembro. mais, não tinha mais o que falar assim para eles. A gente sempre, isso aí, ó, já é um outro ponto também. Desde o início da empresa, a gente sempre foi muito transparente. Né? É um pilar da nossa cultura hoje, isso, inclusive. Sim, legal. De ser verdadeiro, de não esconder nada. Então, a gente falava para os desenvolvedores, cara, o dinheiro não caiu, está aqui o e-mail, a resposta que a gente recebeu. Assim que essa verba cair, nós vamos passar para vocês, porque é justo. Enfim, Sim. tudo bem claro para essas pessoas. Só que chegou um momento, Cíntia, que eles já estavam há 8 meses sem nenhuma resposta, e a gente, cara, vamos emprestar dinheiro.
E a gente emprestou. Eu lembro que era um dinheiro bem baixo, assim, mas era só para apagar um incêndio. Eu lembro que a gente emprestou R$ 5.000, tá? Uhum. É bem baixo, baixo mesmo. E E quando aí, você fala emprestou, é você e o Mike como fundadores falaram, vamos pôr dinheiro nosso, porque senão eles vão embora, né? É isso, isso. isso. E aí a Aham, gente foi para familiares, amigos, conhecidos, né? Juntando ali, cara, me sim. arruma isso aqui mesmo, depois eu te pago. Já contando também, mais uma vez, depois eu te pago quando cair, enfim. Ela tava. E E aí vai. que foi interessante. Quando a gente consegue esse empréstimo e dá algo para os desenvolvedores, meio que para acalmar os ânimos ali, no mês seguinte, de fato, o dinheiro cai do programa e aí foi uma Oh, salvação que a gente tirou um peso da costa, pagamos o empréstimo que a gente fez, pagamos direitinho os programadores e aí começamos, de fato, um legal. desenvolvimento mais acelerado, né? Muito bom. Nossa, muito bom, muito legal. E, assim, um assunto que a gente vai conversar hoje um pouquinho é sobre valuation. Até se você puder explicar, porque, assim, eu fico brincando que eu não vim de startup, embora hoje eu atue neste mercado, e aí eu tento sempre explicar para as pessoas comuns exatamente para aproximar. Então, assim, e aí a minha dúvida é o seguinte: nesse momento que vocês tinham os 50.000, vocês já olhavam para o valor da empresa, já pensavam nessa valorização de percentual, de quanto a empresa valia ou não? E se você puder explicar o que é o valuation também, Isso, o para o valuation pessoal é saber. o valor que aquela empresa representa para o mercado, né? E respondendo a sua pergunta, Cíntia, a resposta é não, tá? Como nós estávamos muito focados em desenvolver o produto e lançar esse produto, a gente não concentrou energias nessa questão do valuation, né? Eu acho que muito por causa de momento, tá, Cíntia? Então, o momento que a gente estava operando naquela época não fazia sentido se preocupar com o valuation porque a gente não tinha nada ainda, entendeu? Então, assim, Uhum, a gente se focou em desenvolver para poder ter algo, né, apresentável para o mercado. Então, naquela época, a gente não pensava não nisso, não. uhum. Não, é muito legal. E tem duas coisas que você falou aí: resiliência, vocês não desistiram da ideia. Quer dizer, vocês perceberam algo no mercado para ser uma solução real de um problema que você Uhum. viveu. Então, você tinha ali foco na solução de resolver e realmente manter um ano para manter uma equipe, para envolver aquelas pessoas. Muito legal, se realmente. E eu acho que eu já te contei, mas eu vou, se eu não contei, eu vou repetir agora. Eu ainda, quando era gerente de marketing de shopping, antes de fazer as escolhas que eu fiz, eu conversei com muita gente, assim. Eu fui em aceleradoras, eu conversei com vários investidores anjos, eu fui visitar, tipo, eu fui estudar o mercado, sei lá, porque foi um processo que eu escolhi fazer, que eu tinha que abrir mão de uma coisa que teoricamente era muito segura. Eu falei, não, deixa eu pelo menos saber para onde que eu tô indo. Sim. E aí, uma das pessoas que eu entrevistei foi o coordenador desse projeto que pagou R$ 50.000 para vocês. E quando Ah, ele me contou o projeto, ele falou: não, a gente tem um case de sucesso, e esse case é trocados, porque não é só olha que sobre dar legal. 50.000. A gente já deu 50.000 para 40, mas quem efetivamente aproveitou, quem transformou esse dinheiro em algo real, e é mérito 100% deles, foi a Trocados. Que E aí eu legal, já Cíntia. sabia de vocês, mas quando ele falou isso, eu falei: ah, eu tenho que conversar com esse pessoal, eu tenho que Que entender. legal, Cíntia. Eu não sabia dessa história. Não E assim, sabia, eu, eu eu, achei eu que. eu nem detalhei mais, mas assim, de fato, tudo aquilo que a gente prometeu entregar ao final do projeto com os R$ 50.000, a gente entregou, Legal. né? Então, isso aí já foi uma outra prova de como a gente já tinha uma noção de como administrar o dinheiro, sabe, Cíntia? Isso também já foi um Uhum. início ali do que a gente, tipo, a gente tem um potencial para saber administrar o dinheiro, apesar de ele ser pequeno, mas foi fundamental, porque quando a gente olhava para as outras startups, elas não conseguiram avançar, entendeu? Sim, Então, isso sim. foi bem gratificante, assim, receber essa informação, eu não sabia. É, muito bom, parabéns. Isso não está na lista das perguntas que eu te mandei antes,
mas deixa eu te fazer uma pergunta que isso eu realmente não sei. Hoje vocês são 3 sócios principais, né, eu não sei como é que tá a formação. Como é que foi a entrada do sócio técnico? Porque você e o Amai não eram desenvolvedores, igual você falou. Em que momento que ele entrou? Em que momento que vocês acharam me conta, isso eu nunca soube. Isso. Qual que foi a história? Vamos lá. Primeira coisa, daquelas 5 pessoas que a gente ficou sem pagar nada, 3 permanecem na Trocados até hoje. Legal, incrível. E uma dessas 3 pessoas é o Eric, que é o nosso CTO, nosso líder técnico, o cara que domina a nossa tecnologia 100% e que traz uma segurança para a nossa empresa. E assim, quando eu e a Mike apresentávamos a empresa, Cíntia, para as pessoas, para possíveis investidores na época, existia uma carência de alguém de tecnologia para uma empresa de tecnologia, é óbvio, né? Pô, pessoa de Sim, tecnologia, não tem ninguém de tecnologia. Então, assim, era uma dor que a gente tinha naquela época. E aí o Eric, como foi um dos primeiros a ser, que a gente contratou, assim, com aquela verba do Synapse, ele se demonstrou muito, além de um simples desenvolvedor, além de uma contratação de serviço. Então, o Eric demonstrou para a gente caráter, responsabilidade, competência legal. técnica. E essas coisas foram trazendo uma confiança para mim e para o Mike do tipo, cara, temos que ter o Eric com a gente, Sim. né? O Eric precisa estar com a gente. Então, eu lembro até hoje que a gente estava num shopping também, eu e o Mike, acho que era no Manauara. E a, Shopping faz história com pô, vocês. é. E aí eu lembro que a E gente tomou aí? decisão lá de colocar o Eric na empresa. E foi muito assim, topa, concordo, vamos. Então, no outro dia a gente ligou para o Eric, fez o convite e ele Legal. passa a fazer parte da empresa, né? Com muito mais força. Ai, muito legal. E isso, nessa fase de pesquisa que eu te falei, que eu fui conversar com investidores, uma das perguntas era quais os critérios, o que que eles olhavam. E um deles falou para mim: eu não invisto em empresa que não tenha CTO. Sim. Então, assim, vocês foram, né? Porque o que você trouxe faz todo sentido. Todo sentido. Tem que ter Uhum. alguém ali, total. Beleza. E aí passou um tempinho, quer dizer, eu não sei se passou um tempinho, se você puder explicar, depois surgiu a questão das aceleradoras. Vocês tentaram buscar investidor anjo antes? Assim, eu queria entender por que que vocês foram para esse caminho, que não é o único, tem algumas startups que acabam indo direto e tal. Como que foi esse processo, e contar um pouco, assim, em Tá, relação das aceleradoras. tá. Então, com o dinheiro do Synapse, a gente consegue lançar trocados em 2017. Um MVP mesmo ali, produto bem básico, mas levamos para o mercado. E aí a gente passa a descobrir várias necessidades de melhorias no nosso processo. E, e essas necessidades, Cíntia, elas iam além do dinheiro, tá? Então, por exemplo, eu lembro que na nossa caminhada, nossa jornada, a gente encontrou com investidores que chegaram e disseram assim, tenho 50 mil reais, vocês querem? Tenho aqui 100 mil reais, vocês querem por quanto? E a gente simplesmente não aceitou porque na nossa cabeça sempre foi muito claro que não é o dinheiro pelo dinheiro, tá? Então, se a gente não consegue ver um valor agregado naquela pessoa que de certa forma Sim, se caracterizava como um anjo, tá? Mas sim, as pessoas que esbarraram na nossa jornada, no nosso caminho, não conseguiram transmitir um valor suficiente para que a gente, pô, eu preciso desse cara no meu negócio e também preciso do dinheiro que ele vai trazer. sim. Então, essas pessoas que chegaram, a gente não sentiu isso. Então, para a gente tomar a decisão de não optar pela parceria, foi muito fácil também. Cara, não vai. Uhum. Não, a gente não. Se for dinheiro por dinheiro, a gente empresta no banco, sabe? Então, Sim, assim, então, a legal. gente esbarrou com isso. Eu não estou dizendo que investidor anjo não funciona, tá? Eu estou dizendo que as pessoas que esbarraram com a gente Sim, não tiveram conexão com a Trocados. E aí a gente descobre um modelo chamado aceleradora, que de fato tem uma característica de desenvolver startups de uma forma mais rápida. E eles possuem todo um processo de mentoria, de treinamento, de direcionamento para a empresa, que era aquilo que a gente precisava. Né? Então, por exemplo, a gente começou a entender que no mercado existiam várias aceleradoras no Brasil inteiro. E
e praticamente todas elas estavam com programas abertos de seleção, e a gente metia a cara mesmo, vamos se inscrever aqui, vamos ver o que vai dar, né? Então, a primeira... A gente recebeu muito não, meu Deus do céu, não, tem tanta... A gente recebeu muito não de vários programas de aceleração, mas eu destaco dois. Eu posso contar a história da Davi da UOL, ou como é que você quer que eu... Sim, Pode contar, pode contar. tá. Assim, a minha única preocupação é que eu não sei como é que está a sua agenda. Eu tô tranquila. Se você tiver algum compromisso, que a gente tem que olhar só. Tá, ou São não, 10h40, deixa eu são ver aqui, nove e que eu quarenta e tinha um três. compromisso às 10, mas eu vou pedir para outra pessoa cobrir para mim aqui, mas Ah, porque então eu tá. acho válido Eba, compartilhar gente, essas ganhamos histórias. mais o Silvestre. É, Legal. porque o papo tá Ó, legal e é bom é. compartilhar isso. Então, o que E acontece? você já mandou, senão eu fico aqui conversando com o pessoal aqui enquanto você manda a mensagem. Fica tranquilo. A gente quer você por mais tempo. Tá bom, tá bom. Então, Cintia, a gente, em 2018, início de 2018, a Trocados submete um processo de seleção da Davin. A Davin foi eleita a melhor aceleradora do Brasil, né? E a Davin selecionou, foram mais de 200 startups escolhidas no Brasil inteiro para passar pelo processo seletivo, e a Trocados foi a única do Norte, nesse batch, né? Nessa seleção. Legal. Então, era um desafio muito grande. Caramba, a gente passou nas 200. Aí E a depois Darwin foi fica em Florianópolis, foi uma das que eu fui Florianópolis. visitar Isso, também. Olha que legal, isso, né? Da Amazônia direto para a praia e tal. isso. Não, é para chegar lá não demorou, porque o que acontece? Aí a gente teve um processo de seleção, tinha 200 startups, e aí a gente teve mais uma avaliação, ficou 70 startups, depois ficou 40 startups, a gente dentro, e depois escolheram 10, e a Trocados passou. Então, o filtro foi rigorosíssimo, assim. E eu lembro que a última etapa era o processo de seleção natural, que eles chamam. É quando a startup ela fica, de fato, morando em Florianópolis, que é a sede da Davin, e todos os colaboradores da Davin, eles analisam os comportamentos dos sócios, o desempenho da startup trabalhando à Legal. distância. Eles fazem uma série de análises, né? Que a gente fica ali sob pressão, 24 horas por dia trabalhando, então eles estão analisando tudo. E aí eu lembro, Cíntia, que a Trocado chega nessa seleção natural, como é que eu posso te explicar? As outras startups estavam aqui, em nível de conhecimento, e a Trocados aqui, sabe? Então isso foi nítido, tanto que os primeiros 2 dias ficou muito claro isso, assim, falar, caralho, meu Deus, a gente está muito atrasado. A gente está muito para trás. Então, vamos... Maravilhoso que você tiver essa oportunidade de ver, né? Assim, a oportunidade de olhar para outros. Sim, de subir o sarrafo, né? Porque talvez para nossa região, o nível que a gente estava naquele momento já era um nível, digamos que, diferente das demais. Mas o nível do Brasil, a gente estava muito, 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 muito abaixo. E aí, qual foi a ideia? Assim, a gente teve que dobrar o estudo, o esforço. Então, a gente era o primeiro a chegar e o último a sair na DAV. As pessoas expulsavam a gente de lá. Toda reunião que tinha, a gente se metia. Eram 3 pessoas, vai um para cá, outro para cá, outro para cá, traz a nota, vamos. A gente viveu Legal. aquilo com muita intensidade, que eu me lembro até hoje, que no meio do processo, do meio para o fim do processo, a gente recebe um feedback que nós estávamos sendo a startup que mais estava se destacando lá. Então, assim, cara, eu lembro que foi uma emoção muito grande. A gente estava tão assim com saudade da família já, né? Que fazia um mês que a gente estava lá, e receber assim essas informações foi muito gratificante. A gente se emocionou muito. E aí a gente vai fazendo, continua o processo, e infelizmente, e eu consigo ver hoje como que foi felizmente, a gente não Uhum. passou naquele momento no processo, né? A gente, digamos que escolheram 5 startups finais, a gente ficou em sexto, foi alguma coisa assim, foi tipo na trave. E a razão era que nós ainda precisávamos evoluir nas questões comerciais, nas questões estratégicas e questão de visão do negócio. Nós éramos muito bons em
operação, entendeu? A operação, a gente conseguia ali ter um desempenho legal, mas a questão estratégica do negócio a gente estava devendo naquela época. Então, isso foi um aprendizado. A gente volta para Manaus cheio de vontade de fazer a diferença, entendendo que aquilo ali foi um aprendizado para nós. Tanto que isso foi no meio do ano já, em maio de 2018. Quando foi em dezembro de 2018, no mesmo ano, nós submetemos para o UOL, a aceleradora de Porto Alegre, já reavaliando todos os possíveis erros que nós pegamos ali na Darwin, e na UOL a gente consegue passar. Então, assim, um tempo muito curto, de maio a dezembro. E mais uma vez, a questão da resiliência, né, Cíntia, de não desistir. Parece clichê, mas não é, cara. Tem que ser... Uma dúvida, nesse processo da UOL, vocês tiveram que fazer imersão lá também? Não, a gente teve alguns encontros, a gente teve alguns encontros lá de apresentações para vários investidores. Eu lembro que o último foi para uma banca de mais de 30 investidores. Imagina, todo mundo olhando para a gente, 10 minutos para se apresentar. O frio na barriga. Mas a gente conseguiu passar e, assim, foi legal, porque foi uma prova de que a gente reagiu rápido com os aprendizados, tá? Assim, a gente realmente entendeu o feedback que a Davi nos passou e colocamos em prática já nos meses seguintes, né? Sim. Muito bom. Muito bom. Nossa, velho. Sim, você já me contou algumas vezes, mas conta, ainda bem que você contou de novo. Tá, e aí, beleza, vocês passaram em relação ao UOL e começaram. Quando vocês entraram para o UOL, necessariamente tinha a questão de receber aporte, ou isso dependia da performance de vocês durante a aceleração, e aí vocês já olhavam para a valuation? Me responde essas duas coisas, por favor. Isso, o que acontece? Já tinha um valor estabelecido. Eu lembro que a UOL era R$100 mil, que era a proposta, por 8%, alguma coisa assim. Era a proposta inicial. E aí a gente já submete a trocadas pensando nisso. Quando isso acontece, Cíntia, uma das formas que uma startup está começando, uma das formas de ela encontrar o seu valuation é quando ela, de fato, ela entra em algum programa de aceleração. Porque a própria aceleradora ela estabelece o valor daquela startup. Né? Sim. Porque, assim, antes disso é muito subjetivo, é muito da intuição, da percepção do próprio empreendedor, entendeu? Não existe fluxos de caixas para você ter uma análise completa da empresa, saber quanto que ela vai gerar de valor, porque está no início. Então, é muito complicado o valuation no início da startup, mas quando você recebe o primeiro aporte, já passa a clarear, porque a própria aceleradora já define ali quanto que você vale para o mercado, né? Então, por exemplo, se a aceleradora ela investe 100 mil por 10%, o seu valuation é de R$1 milhão, né? E aí você vai, né? Você vai tem essa Vocês pegaram a conta, né, gente? Business. Quem estiver assistindo, valuation é simples. O Né? Porque, valuation assim, é simples, igual o Silvestre falou, 10%. 10% por 100 mil, então quanto vale 100%? O valuation, o valor que ela indica ali que a empresa vale, seria 1 milhão. É uma forma completamente diferente de avaliar uma empresa quando você vê uma empresa clássica, que você vê por número de contratos, por né, estrutura, ou, por exemplo, com bens que aquela empresa tem. No caso de startup, essa é a definição. É que minha tese aí é um ponto-chave. E só, assim, até para explicar o porquê do motivo do contexto, existe uma fórmula que foi prêmio Nobel quando o cara descobriu, que foi há décadas atrás, e que é usada na administração para dizer qual é o valor de uma empresa. E é mundialmente utilizada.
E quando eu estava no mestrado, quando um dos professores de economia trouxe essa tese, aí eu olhava para ela, aplicava o que você precisa de colocar de índice, eu falava, mas não dá para aplicar isso para startup. Aí, tipo assim, tudo ele passando conteúdo que era para administração clássica e eu pensando já para o universo digital. E aí Uhum. terminou a aula, ele era doutor, aí eu fui lá nele, aí comecei a colocar as minhas perguntas. E aplicado a isso, e aplicado aquilo, e ele especialista, ele falou, Cíntia, para startup não dá. E aí tem uma boa saída para uma tese, porque eu ainda não li ninguém falando sobre isso. Ele não é meu doutor hoje, não é um dos doutores hoje que eu acompanho, mas eu sou super grata a esse professor, porque me ajudou a encontrar, e aí, sabe, conhecendo um pouquinho do case de vocês, por isso que na hora eu falei, a Trocados é uma boa empresa, porque vocês passaram pelo processo de receber os 50 mil, mas não necessariamente isso influenciava o valuation. E legal você trazer que nesse momento da aceleração, aí já tem um outro momento. E aí vocês foram, aí entraram no processo da UOL, aí receberam 100 mil, tinha prazo para terminar? Como é que foi, assim? Conta um pouco mais lá na UOL, porque eu vi o crescimento de vocês, gente, eu acompanhei de perto, é incrível, assim. Tanto que eles aceleraram, mesmo. Isso, o que acontece? A UOL veio para Manaus visitar a Trocados, conhecer as pessoas, foi legal também, né? E aí a gente passa a ter um tempo de acompanhamento muito forte durante 6 meses, tá? Então, durante 6 meses, nós Legal. tínhamos reuniões mensais com a UOL para falar sobre dificuldades, desafios, melhorias no processo, acompanhamento de métricas e o que a gente está precisando para melhorar a empresa. Então, assim, a reunião era sempre sobre isso. Estou precisando de uma mentoria para falar sobre varejo, porque a gente está com dificuldade de entrar no varejo, por exemplo, de operar no varejo. Tem um fulano ali que trabalha com isso, pode te ajudar. Linkava, a gente reunia e ia avançando. Então, assim, Legal. esse é o maior valor de uma aceleradora, é as conexões, gente. Né? A gente, quando a gente passa a estar na UOL, a gente passa a ter acesso a muitas pessoas. Né? Existe um validador ali. Né? É diferente de a gente chegar no LinkedIn, mandar uma mensagem para a pessoa, que ela não sabe nem quem é, né? E a UOL chegar com todo um processo de seleção, dizer, essa startup faz parte do nosso portfólio, ela está precisando disso, 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 é muito diferente, né? Então, isso ajudou muito, as mentorias, o acompanhamento, apesar de ser à distância, mas era muito presente, a gente sentia muito presente a UOL na nossa operação, na nossa estratégia, então foi fundamental, assim, principalmente para a gente mudar nossa visão do negócio, né? Para poder Legal. crescer, né? E aí foi durante essa participação na UOL que vocês bateram um número super importante, que eu não vou dizer qual é, ou foi depois? Foi um pouco depois, assim, porque assim, nós ainda estamos na UOL, né? A gente tem acesso, a gente tem. Sim. Os 6 meses é um acompanhamento mais proativo deles. O restante do Sim, período depende muito da trocada. Estou precisando disso aqui, me ajuda com isso. Então, acaba se tornando um sócio, né? Então, sim. então a Warner está presente na nossa vida, digamos assim. Não, perfeito, até para eu esclarecer. Então, uma vez que vocês participaram, vocês receberam um valor de aporte por uma parcela da empresa. Então, eles se tornam Isso. sócios, para sempre você vai ter, não necessariamente o acompanhamento de 6 meses, mas você vai ter aquele Acesso. sócio, parceiro, que quer apoiar o crescimento de vocês. Acesso. Muito Isso, legal. isso. E eu vou trazer a visão de uma aceleradora. O que é? Uhum. A aceleradora ela investe numa startup para que ela se valorize a ponto de conseguir um novo aporte e nesse novo aporte a Hum. aceleradora retirar a sua parte e dizer tchau. Entendi. Foi muito bom te ver crescer, entendeu? E aí ela Porque continua o acaba ciclo. que isso, porque assim, acaba que o raciocínio é o seguinte, eu vou colocar dinheiro agora para ele valorizar daqui 3, 5 anos. É isso. Sim.
né? Legal. E ela te proporciona, ela te dá condições para você se valorizar, né? Então, é esse que é o jogo da aceleradora. Então, por exemplo, Ah, nós estamos passando num processo agora, Cíntia, de uma nova rodada de investimento. E a UOL tá sendo crucial nessa nova captação. que Eles precisam legal! disso, entendeu? A gente está... Sim. Ontem mesmo a gente teve uma apresentação para um fundo, então, assim, toda semana praticamente a gente tem apresentação para algum fundo novo, né? Então, a Ai, UOL que está ajudando, incrível! tá Que incrível. ajudando. E aí até tira uma dúvida que sim, eu vou explicar, mas aí, por favor, você corrija, porque vocês estão totalmente dentro do processo. Vocês começaram lá atrás com 50 mil, depois vocês foram crescendo, estruturando o negócio, aí entraram para uma aceleradora que apoiou o crescimento estratégico da empresa e também um aporte para apoiar. Ficaram lá 6 meses intensos, mas continuam sendo acompanhados e agora vocês estão começando a conversar com fundos de investimentos. É Isso. como se fosse uma linha do tempo. Uma jornada. Nesses fundos de investimento, agora vocês vão para novas possibilidades de aporte, onde aí sim agrega um novo valor para a empresa, dependendo de qual fundo vai entrar, e aí a empresa se Isso. valoriza. É Isso. isso. Aí eu vou te trazer outro ponto. Como que está sendo essa questão do valuation nesse momento? Sim. O aporte que a gente busca hoje é para o crescimento da empresa, né? Então, por exemplo, nós vamos fazer uma projeção de 18 meses. 18 meses é uma prática do mercado, tá? Tá. De tempo para você captar e provar valor. Então, 18 meses nós realizamos uma projeção e a gente faz uma pergunta. Em 18 meses, onde nós queremos chegar? Né? Legal. Queremos chegar aqui. O que eu preciso para chegar aqui? Que iniciativas eu tenho que fazer para chegar aqui? Que contratações eu tenho que fazer para chegar aqui? Que investimento em marketing eu preciso para chegar aqui? Entendeu? Então, que estrutura eu tenho que ter para chegar aqui? É uma Legal. série de perguntas e a gente faz esse raciocínio e chega num valor do tipo, preciso, um exemplo, tá? De Tá. 700 mil reais, né? Uhum. E Um exemplo. aí eu já começo a trazer uma outra abordagem para os possíveis fundos. Tipo, Sim. aí vamos supor que eu defina quanto que eu estou precisando nos 18 meses. E aí sim entra uma outra análise, que existem vários fundos no Brasil, tá? E os Uhum. fundos, cada fundo tem uma tese de investimento. Tá? A tese de Sim. Explica o que investimento... é a tese de Isso. investimento, Tese de exatamente. investimento é uma linha de operação daquele fundo. Então, por exemplo, existem fundos que são específicos para fintechs, que estão saindo de aceleradoras e que têm um ticket médio de investimento de 500 mil reais. Ou Legal. seja, tem uma linha de raciocínio definida, uma forma de trabalhar definida. Existem fundos que são voltados para empresas do agronegócio, para empresas do ramo de saúde, para empresas do ramo do impacto social. Então, assim, são teses. Você tem que escolher, cara, esse aqui faz sentido, a visão desse fundo combina com a visão do nosso negócio. Vamos submeter para eles, entendeu? Não é, mais Legal. uma vez, não é o dinheiro pelo dinheiro. Se não tiver conexão com a sua visão de negócio, não adianta. Não adianta, porque não vai bater. E tem uma expressão até que é muito usada no mercado, para quem estiver assistindo, que chama smart money, que é exatamente assim, é o dinheiro que ele traz inteligência, né? Nesse sentido, que é um dinheiro que ele vai entrar para agregar valor ao negócio e não só simplesmente sair vendendo, tipo assim, não é achar o chinês mais rico ou o árabe que esteja a fim de colocar seu dinheiro e vai contribuir zero. Não, muito legal. Muito bom. Né? Não adianta se você é amigo de um sheik e está querendo pedir dinheiro para ele, não é por aí. Né? Cara, porque assim, é muito. Isso é um ponto que parece óbvio, Cíntia, mas não é. A gente, somente quando a gente está começando, a gente pensa que a solução dos nossos problemas, dos nossos desafios está no dinheiro, tá? Mas não é assim, né? Se você tiver, por Não, exemplo, você está começando, e aí eu vou te dar 500 mil reais na sua mão, você sabe o que vai fazer? Entendeu? Te dá 1 milhão de reais, tá aqui, 1 milhão, tem acesso. Sabe como tu vai fazer esse negócio crescer? Não dá, não é, entendeu? não, Não é não, assim. e assim, Silvestre, isso que você está falando é tão legal,
E eu, por exemplo, gente, como eu atendo várias startups, como mentora, assim, não necessariamente contratada, mas eu tenho contato com muitas. Assim, eu já atendi empresas que tinham recebido um aporte inicial maior do que a trocados, só que esse dinheiro não necessariamente quem entrou, e era de uma empresa que no que ela, né, esse sócio novo que entrou, ele era muito bem sucedido na atuação dele. Ele não tinha nenhum conhecimento agregado ao que a startup fazia em si. Uhum. E aí a entrada do dinheiro, na verdade, foi pior para a empresa, porque gerou um nível de cobrança que não estava, que, tipo assim, eles eram cobrados para atuar de uma maneira tradicional. Era diferente do que o Silvestre falou, por exemplo, da aceleradora que chega, que soma e que sabe que de fato entende como uma startup funciona. Então, o dinheiro às vezes pode ser problema. E, Porque tem muita questão, Cíntia, da maturidade do seu negócio. Sim. O empreendedor, ele precisa se desenvolver, né? A jornada do empreendedor ela tem que estar em constante evolução. Então, existem os estágios. Vai ter o estágio que você vai precisar apenas de 100 mil reais para você identificar se você tem capacidade de realizar aquilo. Vai ter o estágio que você vai ter uma confiança maior e um aporte maior para você, que você saiba de fato o que você vai fazer. Porque enquanto você não souber o que vai fazer, não precisa de dinheiro. Precisa arrumar a casa, precisa arrumar o processo, entender a proposta de valor, se está tendo conexão com o mercado, né? Então, tem muito disso. Legal. Muito bom. E aí, vamos falar então desse número, gente, que eu fiquei tão feliz por eles, que foi quando vocês bateram 1 milhão de transações dentro da plataforma e que, nossa, é um marco. Eu que sou da área de marketing, isso é muito vendedor. É legal. Falei, nossa, agora eles bateram 1 milhão, agora sai da frente, entendeu? Conta um pouquinho como foi e se você puder até compartilhar o formato de remuneração de vocês, assim, se são B2B, o quanto ter esse marco de 1 milhão influencia na imagem da empresa ou se é no valor que vocês recebem, explica um pouquinho. Entendi. Cindy, isso foi de fato um divisor de águas, aconteceu no início do ano de 2020. A gente atingiu a marca de 1 milhão de trocos passados pela plataforma Trocados. E esse dado ele é relevante, ele é simbólico, porque ele reforça como aquela ideia, aquele negócio que não existia no Brasil está funcionando. Imagina, quem que vai dizer que isso não funciona agora? Não tem como. Sim. Então, assim, é uma validação, esse marco, ele foi fundamental para a valorização das pessoas que trabalham na Trocados e para a valorização de quem está chegando na empresa como parceiro ou como troker, né, que a gente chama que é o colaborador Trocados, a gente chama de troker. Então, isso, digamos que foi um momento de amadurecimento da empresa, e a gente usa esse dado, que inclusive já está em 1,5 milhão, vai bater agora, está muito acelerado já. Entendeu? Muito exponencial. Isso, para chegar em 1 milhão demorou, mas para chegar em 2 milhões vai ser muito mais rápido. Provavelmente bate esse ano. Então, assim, é muito gratificante saber que a gente está conseguindo performar, porque não é simplesmente o número, mas a forma como a gente chegou nesse número. Porque a forma ela envolve um ajuste na proposta de valor, entender quem é o cliente que realmente valoriza o nosso negócio, entender quem são as pessoas que vão consumir esse produto. Então, sabe, ajustes aqui, vai, coloca, e começa a performar, começa a fazer sentido, né? Então, esse número ele valida que a nossa operação hoje, ela é uma operação que funciona, tá? Sim. Muito legal. Não, incrível. E para quem não conhece a Trocados, eu vou torcer para esse vídeo chegar no Brasil inteiro. Vamos lá, vou começar a mandar vocês mandando para todo mundo assistir. O que acontece? Explica um pouquinho, porque a gente está falando da história da empresa, mas talvez as pessoas não entendam como que é o processo, o que vocês fazem
Como que é esse processo de remuneração? Porque, gente, não é necessariamente 1 milhão para os meninos, mas é um marco importante no modelo de negócio deles, que é B2B. E incrível que vocês estão performando bem, sendo que vocês precisam de cliente final, que é o mercado mais difícil. Vocês passam pelas empresas, mas fazer o usuário final aderir a uma nova tecnologia é muito, muito incrível. Então, conta um pouquinho, assim, o que é a Trocado, sabe? Para alguém que nunca ouviu falar de você entender quem são vocês. Tá. A Trocados hoje ela é uma fintech que ela tem um foco nas pessoas mal servidas do serviço financeiro. O que são os mal servidos? São pessoas que não possuem conta bancária, são pessoas que não possuem acesso ao crédito, são pessoas que transacionam ainda em dinheiro, né? São pessoas que têm uma resistência maior com tecnologias digitais. Então, nós somos uma fintech exatamente para esse público, que a gente chama até de público emergente, né? Público CDE. Então, é onde a gente atua com muita força. Então, nós somos uma fintech que possui uma carteira digital, onde essas pessoas podem acumular saldos, depositar saldos na sua carteira e poder usar de diversas formas. Uma das grandes formas hoje de colocar dinheiro na Trocados é através do troco, né? Então, você vai num supermercado, o operador de caixa que não tem troco para te dar, ele vai oferecer a Trocados para passar o troco digital para o seu número de celular. Então, você informa o número de celular, recebe o troco na hora no aplicativo Trocados e passa a acumular. Nós já possuímos mais de 100 lojas parceiras que juntas vão alimentando a carteira dessas pessoas, né? Então, hoje, o consumidor ele consegue acumular, pagar com o celular, sem precisar de cartão de crédito, cartão de débito, conta bancária, ele só precisa ter saldo na Trocados. Então, a pessoa paga com o celular. Dá para transferir para uma conta bancária a partir de R$20 sem custo nenhum. Recarregar o celular, Netflix, Spotify, Google Play. Dá para doar para o GAC a partir de 1 centavo, né? Qualquer valor dá para doar. Dá para recarregar a carteirinha do Sinetran. Transferir para amigos o dinheiro. Enfim, uma série de coisas que dá para fazer com a carteira digital da Trocados, e ela é extremamente simples, gratuita e inclusiva. Quando eu falo de ser inclusiva, eu falo de que a gente não seleciona ninguém. Então, por exemplo, meu nome está sujo, eu não tenho conta bancária, eu não consigo ter Trocados. Nada disso. Só precisa do número de celular para você ter acesso a um mundo de opções e entrar no mundo digital. Nossa, uau, uau. E assim, quando a gente pensa, gente, só para explicar o contexto, Silvestre, os meninos, essas 100 empresas hoje estão localizadas na região norte, estado do Amazonas, ou você tem alguém fora já? Nós estamos em 3 cidades no Amazonas ainda, mas o planejamento é chegar no Pará e em Roraima já. Legal. Então, prestem atenção. Fazendo no norte, né, assim, se a gente pensar volume de cidades, tem um volume de população super interessante, porque a gente tem uma metrópole, que é Manaus, que tem um volume populacional interessante, mas imagina esse modelo de negócio deles aplicado a várias outras regiões do Brasil. A regiões tipo favelas, onde você tem todo um mercado ali e que não necessariamente essa pessoa vai no banco, vai querer mandar um documento, é muito simples. Então, se você, enfim, se você gostou da ideia, entre em contato com o Silvestre. Vou deixar o arroba deles ali na descrição do vídeo, porque realmente, assim, é incrível, é incrível. E eu costumo dizer, Silvestre, que assim, e isso é um fato. A gente ainda tem no Brasil uma cultura muito muito voltada para o Sudeste. Eu sou mineira, então eu posso falar disso assim com propriedade, só que eu tive a oportunidade de conhecer várias regiões do Brasil e de morar no Norte. E eu sei a barreira, o nível de barreira que vocês estão tendo que ultrapassar para se fazer visível regionalmente e se fazer visível nacionalmente, eu acho que ainda mais. Então, assim, parabéns. Assim, é muito incrível, muito legal. E aí, essas empresas, em relação ao modelo de negócio, essas empresas, essas 100 empresas, elas contratam vocês para ter o sistema da Trocados integrado, junto com o sistema ali de troco, de caixa,
Então, pode ser um supermercado, uma padaria, qualquer loja de carro, de mecânica, qualquer loja que não queira ter que lidar com o problema do troco. Pode ser de shopping, pode ser qualquer lugar que precise, que lide com questões de troco. Você pode resolver isso de forma simples, tendo trocados para te apoiar. E deixa eu te Isso. fazer uma pergunta. Hoje, quando você para esse valuation, para o valuation da empresa, assim, quando você vê números de contratos, fluxo de caixa, número de empresas, isso é considerado para você olhar o valor da empresa, ou quando você está construindo uma nova tese de investimentos, aí você coloca a informação de clientes atuais como se fosse um suporte do valor que você está pedindo. Como é que você vê isso? Você entendeu a pergunta? Se Por cortou, exemplo, se puder repetir, por vou favor. melhorar a pergunta. Tá, eu vou repetir. Quando você está pensando, quando você, junto com seus sócios, estão ali tendo que criar e analisar o valor da empresa, vocês consideram números de contratos atuais como um índice que importa para contabilizar o valor da empresa, ou isso é considerado quando vocês vão fazer a tese de qual é o valor a ser pedido na próxima rodada de negócio? Qual dos dois? Um dos dois. Ó, assim, essa forma de trabalhar com contratos, ela existe, tá? Algumas empresas fazem isso. Na jornada que a gente está tendo agora, na rodada que a gente está tendo, nós não fizemos isso, tá? Mas não significa que é o certo ou o errado. Eu acho que é mais uma forma de você trabalhar, tá, Cintia? Então, a gente Tá, entende que isso entra mais como um agregador na questão da percepção do valor que a gente estipulou ali. Não que a gente, de fato, legal. calcule tudo, tá? Mas eu entendo que são formas e formas de calcular o valuation, tá? Legal. Ah, tá bom, claríssimo. Então tá, então assim, e tem algum último, o que que você gostaria de falar assim para quem algum dia vem assistir esse vídeo, seja alguém que tem a sua startup, eh, ou alguém do mercado que está tentando entender como que eu inovo no meu negócio, nossa, desculpa. Ah, não, uma pergunta antes da gente chegar nas considerações finais. Como foi para vocês durante o Covid? Porque para muitas empresas foi super impactante, de março, né, início de março para cá, que agora a gente está conversando em junho. Como foi? Conta um pouquinho. Foi, assim, para trocados, foi extremamente positivo a pandemia. Nós crescemos nos últimos 3 meses em volume transacionado 100% com relação aos 3 meses anteriores à pandemia. Então, foi muito bom para a nossa operação. Muitas empresas querendo ter trocados, porque como tudo fechou, só ficou em supermercado, o supermercado é o nosso cliente ideal, a gente Sim, potencializou isso, né? legal. Então, a gente teve um crescimento na empresa nesse período de pandemia. Então, crescimento também de faturamento. Crescemos 70% com relação a janeiro, o faturamento, né? Pegando esse período de pandemia. Então, foi gratificante. E assim, eu estou falando da operação do negócio. Internamente também foi muito bom, Cíntia. A gente passou, como ficou todo mundo home office, a gente passou a conversar mais. Apesar de estar distante, a gente ficou mais presente. Legal. É muito legal isso. Uhum. A gente ficou muito É, mais presente. Reuniões de alinhamentos, o time super engajado. A gente entendeu que a cultura da empresa ela é fundamental nos momentos de crise. Se você não tiver uma cultura forte, quando você chega numa crise que você tem que tomar decisões rápidas com a pressão do mercado, a probabilidade de você quebrar essa cultura e fazer uma coisa nada a ver com o que você acredita é muito grande. Então, se você tem uma cultura sim, forte, que está enraizada nas pessoas que trabalham na empresa, ela te ajuda na tomada de decisões. E eu lembro que no começo da pandemia, para nós tomarmos a nossa decisão, a gente olhou, cara, o que nós somos, o que nós já fizemos, o que nós somos bons, o que a gente acredita. Vamos decidir com base nisso, sabe? E aí ficou tudo sim. muito mais claro para a gente, Cintia.
Que legal. E o que vocês estão levando de aprendizado desse período, agora que a vida tá